Um feliz sábado. Que bom que você veio, que bom que você está aqui no nosso segundo sábado do ano de 2020. Para nós é um privilégio voltarmos a Piracicaba, todas as vezes que nós voltamos, cumprindo uma agenda aí normal e natural da Associação Paulista Sudoeste. Nós temos logo Piracicaba de início e é bom que nos motiva a gente rever pessoas queridas. E como são 4 distritos durante o ano, viremos outras vezes ainda. Hoje, em especial, nós estamos muito felizes, porque aqui foi a rua que nós moramos no tempo que passamos em Piracicaba. Nós éramos vizinhos, morávamos no prédio aqui, logo aqui na frente. Então, todas as vezes que a gente volta até a Tiradentes, a gente relembra um pouquinho da nossa história, da nossa passagem por Piracicaba. Eu penso que o professor Jonas não está mais aí. Ele estava até... está ali, ó. Professor Jonas, eu gostaria de te agradecer pelo seu apoio aqui, viu? O professor Jonas já mora nessa cidade há quase 2 anos, é o tempo que nós estamos em Sorocaba, e nós temos acompanhado de maneira muito próxima a gestão do professor Jonas com esse colégio aqui. Eu tenho uma parte da equipe, e acredito que grande parte da sua equipe congreguem aqui. Participem aqui no Espaço Novo Tempo. Então, Deus seja louvado pela sua... Olha lá, alguém fez um gestinho assim lá atrás, assim, ó. Não, é só hoje então, né? Entendi, agora eu entendi a estratégia deles. Mas Deus seja louvado pela sua gestão, pela sua vida. Ele está ao lado da sua esposa, que na verdade é quem lidera e gerencia toda a casa e toda a vida desse homem. A fisioterapeuta Mariana. Deus continue abençoando você e toda a prole. São 3, já estamos encaminhando um 4, não é isso, professor Jonas? Não, para no 3º. Agora há pouco foi dito aqui algo interessante. Todas as vezes que nós viramos um ano, você sempre faz planos. Eu confesso que eu já não tenho feito tantos planos assim. Porque para Deus, a linha do tempo do homem, né, e o nosso calendário é muito diferente do de Deus. E as situações do mundo não vão mudar quando no 31 de dezembro a gente canta adeus ano velho, feliz ano novo. Dia 1º as coisas vão começar e a vida vai continuar normalmente. O que estava doente possivelmente estará com a sua doença. Aquele que sofreu luto há pouco vai estar sofrendo luto. Não há uma renovação espontânea das coisas. Essa é a vida do lado de cada eternidade e ela não muda. Seja você negro ou branco, rico ou pobre, bonito ou quem sabe nem tanto, todos nós, do lado de cada eternidade, passamos por problemas, situações que muitas vezes nos tiram do centro. Quem sabe seja um diagnóstico médico que você não estava preparado para receber, e nós nunca estamos. Quem sabe seja uma ligação que estremece as pernas e agora muda a vida. Quem sabe seja uma notícia sobre um filho. Quem sabe seja o desemprego, eu não sei, tantas situações. O ano de 2020 já iniciou nos mostrando para todos nós que cremos em um Deus todo-poderoso, que a despeito das crises, Deus continua guiando a história desse mundo. E o mundo já está envolvido em conflito, em guerra. O mundo, no ano de 2020, já está agora temendo o que pode acontecer. Sabe o que essa sensação de impotência, de insegurança, de medo tem que causar em nós? A certeza de que Deus continuará guiando a história deste mundo até o dia da volta de Jesus Cristo. A despeito das crises que nós venhamos enfrentar, Deus continua guiando a história deste mundo. E eu quero falar uma coisa no seu coração. Deus continua guiando a sua história, a história da sua vida. Sabe aquelas crises, aquele momento que você coloca a cabeça no travesseiro e que você fala com Deus, coisas que você não fala para mais ninguém? Deus continua ouvindo e Ele continua agindo, apenas creia. Eu quero estudar uma história com você hoje sobre crises. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. E nós vamos aprender um pouquinho sobre crises. E a partir de Gênesis capítulo 3, você vai ver na Bíblia, a Bíblia trazendo crises e mais crises. De Gênesis 3 até Apocalipse 21,
Nós temos agora uma história de pecado, o lapso, algo que estava fora dos planos divinos. E 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, não feche a sua Bíblia, porque nós continuaremos a leitura. Traz uma das histórias que muito me chama a atenção na Bíblia. Com a Bíblia aberta, feche os teus olhos e nós vamos orar. Pai amado, nós vamos agora meditar na Tua palavra. Tudo que fizemos até aqui foi muito importante. Mas ao abrirmos a Tua palavra, Pai, que nenhum ruído, nada nos atrapalhe de entender a mensagem vinda diretamente do céu. Ao sairmos daqui, que possamos sairmos melhores do que aqui entramos. E esse melhorar, e esse ser melhor, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Por Jesus, amém. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, eu vou ler uma parte, deixa a Bíblia aberta, porque continuaremos a leitura, diz assim: Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Ele subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Mas perguntou-lhe o rei: O que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: Agora dá o teu filho para que nós o comamos. Ela o escondeu. Versículo 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Presta atenção em mim aqui, Espaço Novo Tempo. Eu tenho aprendido uma coisa e eu gostaria de falar isso no início dessa mensagem. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido é que a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita sobre nós. Portanto, todas as vezes que eu leio alguma história bíblica, de alguma maneira eu preciso me identificar dentro dessa história bíblica. E quando nós lemos histórias bíblicas dentro de um contexto totalmente diferente, imagina essa história, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, parece que está muito distante do nosso mundo, mas não. Preste atenção, a Bíblia não foi escrita para nós, a Bíblia foi escrita sobre nós. Agora se coloque dentro da história. O povo de Israel era um povo só, e você conhece bem a história, em algum momento há uma separação, o reino se divide. O reino do norte fica com sede em Samaria, o reino do sul fica com sede em Jerusalém. Povo de Judá, povo de Israel, há uma divisão. E em algum momento agora, reis começam a não fazerem a vontade de Deus em ambos os reinos. Vez após outra vinha um rei, fazia a vontade de Deus, e era muito claro na história do povo de Israel, quando o povo de Israel era liderado por um rei que fazia a vontade de Deus, as bênçãos vinham. Quando o povo de Israel era liderado por um rei que não fazia a vontade de Deus, as maldições recaíam sobre o povo. E assim acontece sobre qualquer governo. Uma cidade que tem um prefeito que conduz de acordo com o que a Bíblia fala, a gente vai receber as bênçãos. Uma cidade que tem um prefeito que não se conduz de acordo com o que a Bíblia fala, o povo sofre as consequências. A gestão sofre e agora o povo sofre. Agora imagine você, durante a linha histórica do povo de Israel, sempre houve um povo que foi uma pedra de tropeço para o povo de Israel. E Deus, vez após outra, usava a Síria para que agora desse um recado: olha, vocês precisam despertar e voltar para o caminho que eu quero na vida de vocês. E a história de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, é isso. O povo não estava fazendo a vontade de Deus. Deus agora foi e permitiu que o rei da Síria, e aqui fala que o nome desse rei é Ben-Hadad.
Quando você estuda um pouquinho sobre a Bíblia, você vê que Hadad era o nome de vários monarcas sírios. Por quê? Porque Hadad era o grande rei, era o grande deus da Síria, que agora tinha no seu nome, e Hadad significa o deus da chuva e da guerra. Esse homem que já tinha no seu nome o emblema da guerra, ele sobe, ele sitia a cidade de Samaria. O exército ficou em volta. E agora começou a ver o que naturalmente acontece. Quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. Coloque-se dentro da história, imagine nós agora dentro de Piracicaba, vem uma outra cidade, sitia essa cidade. Quem está dentro não pode sair, quem está fora não pode entrar. Existe mantimento nessa cidade, entretanto não existe mantimento para muito tempo. E é claro que a história mostrou que dentro de alguns dias começou a haver crise dentro daquela cidade. Por quê? Porque acabou a comida, acabou a bebida, e as pessoas começaram agora a entrar numa situação, e pense você todas as vezes que o ser humano está próximo à crise, ele faz coisa que até Deus duvida. E o rei agora foi ver como é que estava a cidade. As cidades antes elas eram fortificadas, existiam muros em volta dessas cidades, grandes portões, cidades fortalecidas. E esse rei andando por sobre o muro agora, nas extremidades da cidade, uma mulher gritou ele. E ele imaginou que ela fosse pedir comida, e ele falou, olha, se Deus não pode te acudir, o que eu vou fazer, mulher? Mas ele perguntou, o que está acontecendo com você? E a mulher contou a história. E ela falou, olha, a gente estava com muita fome. A minha vizinha veio aqui, amiga demais, bateu na minha porta e falou, vamos fazer o seguinte, vamos matar o seu filho e nós vamos comê-lo hoje. E amanhã a gente mata o meu e a gente come. Amiga essa vizinha, né? E a mulher, na crise, no extremo da sua fome, ela matou. Eu não sou mãe, eu sou pai. Amo os meus filhos de coração. Eu quero fazer uma pergunta para a mãe. Mãe, você faria isso com o seu filho? Sim ou não? Sim ou não, mãe? É claro. Eu não vou perguntar para os pais, porque pai com fome eu tenho medo da resposta. Mas eu sei que mãe não faz. Mas essa mãe fez. E lembre-se de uma coisa, Espaço Novo Tempo, Deus nunca faz nada sem antes falar para o seu povo através dos profetas. Nós não vamos ler. Anota esse versículo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. Há muito tempo atrás, Deus já havia profetizado que se o povo de Israel não seguisse a vontade dele, Deus iria mandar agora um exército inimigo, eles iam sitiar a cidade, e na fome e no aperto, as pessoas comeriam os próprios filhos. Você se lembra de Deuteronômio 28? Fez a vontade de Deus, seguem-se as bênçãos. Não fez a vontade de Deus, você colhe as maldições. Deus já havia profetizado isso muito tempo antes. Se vocês não fizerem de acordo com a minha vontade, vocês vão sofrer essas consequências. E uma das consequências em Deuteronômio 28, 53, é que no aperto da guerra, eles comeriam os próprios filhos. O rei ouviu aquela história e agora ele rasga as suas vestes. E por dentro o povo vê que ele traz pano de saco. Era um sinal de tristeza pela situação caótica e crítica que passava o povo de Samaria. Agora imagine você, se a situação estava difícil lá dentro, imagina para quem estava do lado de fora. Porque se não existia mantimento e comida dentro, imagina agora fora. A história continua. Acompanha comigo a partir do versículo 7. Do capítulo 7, do versículo 3. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Da porta de onde? Da porta de onde? Da cidade de Samaria. Os quais eles disseram uns aos outros: para que nós estamos sentados aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, nós também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 5. Levantaram-se então ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que lá não havia ninguém.
Note no versículo 6 o que o nosso Deus faz em períodos de crise. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e os ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e as esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali tomaram tudo ou alguma coisa e então as esconderam. Presta atenção em mim, Espaço Novo Tempo. Se a história estava difícil lá dentro, imagina agora para 4 homens que estavam na porta, na entrada da cidade. Esses 4 homens são identificados de uma maneira muito especial. A Bíblia diz que eles tinham um problema de saúde. Qual que era o problema deles? Lepra. E você sabe que o leproso, à época bíblica, ele era retirado do seio da sociedade. Ele não podia ter contato com uma pessoa, porque ele poderia contaminá-lo com aquela doença, que era a doença mais grave que existia na época. Esses 4 homens sentados à entrada da porta, eu fico imaginando, preste atenção em mim, lembre-se que a Bíblia não foi escrita para nós, ela foi escrita sobre nós. Ou você está dentro da cidade, ou você é um dos leprosos, ou então você faz parte do exército sírio. Você precisa estar dentro dessa história. E eu fico pensando eles indo até o portão e eles gritando para o soldado que ficava no muro: manda uma comida para nós. E quem sabe no início do cerco tinha comida e o soldado jogava uma banana e ele comia. E depois ele voltava e falava: não tem uma marmitinha para mim? E o soldado ia e jogava uma comida, mas a crise foi começando a tomar conta da cidade e o soldado parou de jogar coisa e o leproso começou a entender: o bicho está pegando lá dentro. Agora os 4 sentados à entrada da cidade, um vira para o outro e fala: por que nós estamos sentados aqui? Há um exército sírio ali, quando eles vierem atacar, nós seremos os primeiros a morrer. Nós já estamos quase morrendo de fome aqui, vamos fazer o seguinte, vamos até lá. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Agora, se eles nos matarem, a gente já vai morrer de qualquer jeito. Ou pela fome, ou pela lepra, ou pelo exército que vai vir nos atacar. E é interessante porque a Bíblia fala o período que eles se levantam e eles começam a marchar. Ao anoitecer, esses homens se levantam e eles vão agora até onde estava montado o acampamento do exército sírio. E eles foram andando e pelo caminho eles começaram a notar coisas caídas no chão. E estranho, porque eles viam um pouco de comida caída, uma capa caída, tinha uma arma caída, e eles foram andando. Agora há pouco foi feita aqui uma apresentação dos aventureiros. A Igreja Adventista trabalha com um sistema como se fosse um escolteiro, mas é chamado de aventureiro. E para os maiores de 10 anos é chamado de desbravadores. Aqueles que já acamparam no meio do mato sabem que todas as vezes que todos dormem, precisa ficar alguém vigiando. Sim ou não? Claro, nenhum acampamento fica desguarnecido, sem segurança, desprotegido. Agora esses homens estavam entrando dentro de um acampamento bélico. Gente, nós estamos falando de um país e uma cidade que estava agora sofrendo. E eles chegaram e eles entraram e não viram ninguém. Não tinha ninguém na barraca, não tinha ninguém protegido, não tinha ninguém em lugar nenhum. E eles sem entender o que aconteceu, mas a Bíblia deixa muito claro o que aconteceu. Fala que Deus intercedeu poderosamente. E Deus agora fez com que eles ouvissem, aquele exército sírio, eles ouvissem barulhos de carros e cavalos. Eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa para você. Eu não sei qual é o momento de crise que você está passando. Eu só sei que o mesmo Deus que intercedeu poderosamente pelo povo de Israel, Ele intercede por nós todos os dias. E agora esses homens, ao ouvirem barulhos de carros e cavalos, eles ficaram desorientados. Diz a Bíblia que eles saíram correndo, deixando tudo para trás. Aqueles 4 leprosos que há pouco estavam passando fome, chegam agora nesse local e eles têm agora todo um acampamento para que eles pudessem comer, beber. É claro que por onde esse exército passava, eles iam pegando o despojo, aquilo que sobrava, e ali tinha prata, tinha ouro. Diz a Bíblia que os leprosos iam, pegavam, saía do acampamento e escondia.
Voltava para uma outra barraca, comia. Ia lá numa outra, bebia. E agora aqueles 4 homens que a gente não sabe há quanto tempo não comiam, eles começaram a comer, beber. Parece um junta-panela adventista, né? E eu fico pensando em algum momento, como nós também éramos assim, porque a Bíblia fala que Cristo é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E outrora, nós éramos esses leprosos que estávamos longe e não tínhamos esse alimento, um pão vivo que desceu do céu. A Bíblia também fala que Cristo é a água da vida. Portanto, aquele que tem sede, vem e beba de graça. E nós não tínhamos nem o pão, e nós não tínhamos nem a água. E agora nós temos o privilégio de comer o pão da vida. E esse é o momento onde nós comemos o pão vivo, vindo direto do céu. E bebemos a água viva, que pode agora saciar toda a sede que nós temos. E esses homens começaram a comer. Beber. Até que a história muda. E esse é o último verso que nós vamos ler hoje. Versículo 9. Versículo 9 do capítulo 7 diz assim. Depois que eles comeram, beberam. Pegaram prata e ouro e esconderam. Versículo 9 diz assim. Então disseram uns para os outros: nós não fazemos bem. Por quê? O que está escrito na tua Bíblia? Este dia é o dia do quê? De boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Eles começaram a comer, beber. Pegava prata e ouro, guardava. Num dado momento, talvez já saciados por tanta comida, tanta bebida, um virou para o outro e falou assim: nós não estamos fazendo o que é correto. Hoje é um dia de boas novas, e você sabe o que significa boas novas? O que significa boas novas na Bíblia? É um dia de alegria, um dia de festa. Hoje é um dia de anunciarmos. E nós nos calamos. Se esperarmos até amanhã de manhã, nós seremos tidos por culpados. Vamos agora e anunciemos a boa nova na casa do rei. A história continua e diz que a notícia foi dada no palácio real. Então o rei mandou alguns para verem se isso era uma emboscada ou não. E toda uma cidade foi salva por 4 leprosos que estavam jogados à porta da cidade, quase morrendo. Professor Washington, uma história de crise, uma história bélica, mas o que isso tem a ver comigo? Eu vou falar o que isso tem a ver comigo e com você. Eu e você, outrora, estávamos distantes, éramos como esses leprosos. Não conhecíamos nem o pão da vida e nem a água da vida. Alguém nos apresenta agora a oportunidade de conhecermos a Jesus Cristo. Você vem até o Espaço Novo Tempo, um local tão agradável, tão aprazível como esse. Nós cantamos aqui hinos que nos elevam, nos tiram desse local e agora parece que nós estamos no céu. E todas as oportunidades que nós temos tido, é como se nós fôssemos agora esses leprosos que vêm até esse espaço e a gente come, bebe, pega prata e ouro, orientações abençoadas para seguirmos as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual é o meu medo? Se nós estamos sendo como os leprosos, que agora ao invés de compartilhar as boas novas, a Bíblia diz no versículo 8 que eles iam e escondiam. Até que um tem que virar para o outro e falar assim: o que você está fazendo? Não é para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para agora recebermos a palavra da verdade, o pão da vida e esconder. Nós fomos chamados para recebermos o pão da vida e levar às outras pessoas. Porque muitos estão por aí, e assim como o versículo 9 diz, se nós aguardarmos até amanhã de manhã, nós também seremos tidos por culpados.
E eu não sei o que você faz, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei qual é o seu ritmo de vida. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho plena certeza. Do lado da sua casa, o seu vizinho, a sua vizinha, um amigo de trabalho, de faculdade, de escola, ele precisa urgentemente ouvir falar de Jesus Cristo. As histórias que para nós são tão normais, como nós estamos estudando a história de Daniel, a história dos seus amigos, para as pessoas que não conhecem a Cristo, isso é totalmente diferente. E pasme você, aqui não é nenhuma pesquisa científica, mas muitas pessoas nessa cidade não sabem que Jesus Cristo vai voltar. E sabe o que nós temos feito? Nós estamos comendo o pão da vida. Nós temos bebido da água da vida. E nós estamos escondendo prata e ouro, ao invés de levarmos essas pessoas. E se aguardarmos até amanhã de manhã, nós seremos tidos por culpados. Termino contando uma história para você. Durante 3 anos da minha vida, eu trabalhei no Centro de Vida Saudável que a igreja tem aqui na cidade de Engenheiro Coelho, conhecido como Cevisa. Trabalhei na área administrativa, o tempo que eu estudei no NASP, eu trabalhei ali. E a época, hoje o Cevisa está muito mais bem estruturado, muito mais profissional. Mas à época nós não tínhamos muitas coisas, então você tinha uma função, mas você tinha que fazer outras funções. E uma das funções que nós nos dividíamos para fazer, éramos buscar pessoas que chegavam para se hospedar no Cevisa, nós íamos buscar em Viracopos e nós trazíamos para o Cevisa. E às vezes as pessoas estavam no Cevisa e nós fazíamos o traslado até Viracopos. Numa dessas oportunidades, Deus me deu o privilégio de levar o pastor Luiz Gonçalves a Viracopos. E você conhece bem o pastor Luiz Gonçalves, principalmente porque você assiste Novo Tempo, é aquele que fala, chega mais aqui. E eu fiquei apreensivo, porque eu pensei, será como ele é? Porque às vezes a gente faz uma leitura da pessoa, assistindo na televisão, vendo. Mas é claro que é um ser humano como eu e você, pode ser que ele estivesse num mau dia, pode ser que ele estivesse com um problema, e eles passam por isso, porque todo ser humano passa por isso. Me lembro que eu cheguei com o meu carro para levar o pastor Luiz Gonçalves, e eu tinha um Palio branco, sem ar-condicionado. A primeira coisa que ele ia ter era vento na cara, do Cevisa a Viracopos. E eu encostei, e ele olhou de longe e falou assim, tu é corintiano? Eu falei, como é que o senhor sabe, pastor? Ele falou, corintiano conhece corintiano. Eu falei, eu sou corintiano. Então bora, é nesse carro que nós vamos, é nesse carro. E aí fomos. E nós fomos do Cevisa até Campinas, ele contando histórias evangelísticas dele. Muitas histórias, tantas e tantas histórias. E nós íamos passando, como ele foi evangelista na Paulista Central, que tem a sede em Campinas, ele cuidou de todo aquele território quando o assunto era evangelismo público. E ele foi contando histórias e histórias. Quando nós fomos chegando próximo a Campinas, o trânsito foi começando a ficar difícil. Ali é sempre difícil, né? Vai afunilando e parou tudo. E ele olhou no relógio e falou, que horas que é agora? Eu falei, pastor, 3h30. Rapaz, meu voo só sai 5 horas. Faz o seguinte, vem aqui pelo acostamento. E eu falei, pastor, mas pelo acostamento? Para salvar o pastor pode. Se eu pagar a multa, pago. Então tá bom. Fui pelo acostamento e ali nós fomos andando. E ele falou, entra nesse posto aqui, eu sei um atalho. Entrei num posto que tem ali próximo a Campinas. E eu falei, pastor, não vai andar, porque estava parado para todos os lados. As pessoas também conheciam essa saída. Falei, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou descer e vou pegar uma água para nós. E eu me lembro de me dirigir até a conveniência, fui pegar água. Quando eu voltei, o pastor Luiz estava conversando com o frentista. Vocês vão duvidar, quando eu cheguei perto, o pastor Luiz estava pregando para o frentista. E ele já estava quase fazendo um apelo para o frentista. E eu cheguei e entrei no carro e eu achei aquele estranho. Eu falei, pastor, pode fazer uma pergunta? Pode. É engano meu, eu só estava dando um estudo bíblico para o frentista. E ele virou e falou assim, tava? E no final ele virou para o cara e falou assim, ó, procura a igreja adventista e fala que foi o pastor Luiz Gonçalves que te mandou. E ele virou e falou uma frase que mudou a minha visão de evangelismo. Porque às vezes a gente pensa que ser cristão é vir até um espaço como esse, a gente se congregar e a gente vai embora. E de domingo até sexta eu não faço mais nada. Ele virou e falou assim, Washington, nós fomos feitos e nós estamos nessa terra por um único motivo, para pregar o evangelho do reino. Nós não podemos esconder esse tesouro. Aquilo foi uma aula de evangelismo na minha vida.
E eu fiquei pensando, um homem que é um pastor, ele vive 24 horas para pregar, viaja para todo lado, passa na TV Novo Tempo. Ele poderia, nesse momento, descer com o frentista e falar de um monte de coisa, menos da Bíblia. Mas ele entendeu que nós fomos feitos, e o motivo das nossas vidas é esse, que Deus seja o tudo. E é por isso que ele prega em todos os lugares, em todos os momentos, falando com as pessoas de um modo muito natural. Sabe, Espaço Novo Tempo aqui de Piracicaba, se nós nos calarmos até o dia da manhã gloriosa, nós também seremos tidos por culpados. É por isso que eu e você fomos chamados para compartilhar esse grande tesouro chamado Jesus Cristo e Evangelho. Eu não sei o que você gosta de fazer ou o que você sabe fazer. Ah, professor, eu não sei pregar. Não precisa pregar. Professor, eu não sei cantar. Não precisa cantar. Se você sabe sorrir, um sorriso já é uma maneira de falar de Jesus Cristo. Você sabe ser gentil já é uma maneira. Eu tenho aprendido um modo legal de evangelismo. Pega um livro missionário, todos os anos nós temos os livros missionários. Esse ano o pastor Luiz Gonçalves foi quem escreveu. Compra ou faz um pão integral, leva até o seu vizinho e fala, eu vim trazer aqui um presente, vou fazer uma oração com você. Eu duvido que ele não vai querer. O problema é que muitas vezes nós comemos, bebemos e nos calamos. Se esperarmos até amanhã de manhã, talvez seremos tidos por culpados. Raquel vai cantar um hino que fala sobre o tesouro que nós vamos encontrar no final da história da nossa vida. E essa música é uma música antiga da igreja, ela fala que no final de tudo nós vamos entender de maneira completa que Cristo é o tesouro das nossas vidas. Meu pedido nesse primeiro sábado, esse é o primeiro sábado que eu prego esse ano, é não deixe de compartilhar desse Cristo, não deixe de compartilhar esse tesouro, não esconda esse tesouro, ao contrário, fale às pessoas, porque se nós aguardarmos até o dia daquela manhã, talvez nós seremos tidos por culpados.
Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Vamos orar? Você pode se colocar em pé? Oremos. Querido Deus, obrigado porque, a despeito das crises que passamos neste mundo, nós cremos pela Tua palavra, cremos pela fé, que o Senhor continua conduzindo a história deste mundo e das nossas vidas. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre uma história, parece até um enredo de cinema, Pai. 4 homens doentes, com fome, salvando toda uma cidade. E quando nós vemos a história do grande conflito entre o bem e o mal, daria também um enredo extraordinário de Hollywood. Mas é a história real, Pai, e nós fazemos parte dela. É por isso que nessa manhã o nosso pedido é que nós não nos calemos, que nós possamos falar desse tesouro que mudou as nossas vidas, para que mais e mais pessoas possam se alimentar do pão da vida, para que mais e mais pessoas possam serem saciados pela água da vida. Pai, o ano de 2020 é desconhecido, uma coisa temos plena certeza, não será fácil. Vamos enfrentar lutas, desafios, problemas pessoais, congregacionais, nas nossas cidades. Mas, acima de tudo, dá-nos a certeza de que o Senhor vai guiar-nos, assim como o Senhor tem guiado, para que em breve, então, nós possamos ver a realização do nosso maior sonho, Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus. Receba, Pai, as orações particulares que nós temos. Todos nós aqui passamos por crises, anseios, medos, choro. Receba, por favor, Pai, aquilo que há de mais sagrado no nosso coração, e que tudo na nossa vida seja dedicado a Ti. Leva-nos em paz, nos dê um restante sábado feliz, e obrigado pelo privilégio que tivemos de termos um verdadeiro encontro contigo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém.